Bom dia a todos, meninos, tudo bem com vocês? Bom, para essa semana, continuando o nosso assunto, dinâmica, tá? Antes de tudo, eu quero relembrar um pouquinho o conteúdo que foram trabalhados já nas últimas aulas, tá? Nas últimas semanas, tá? Então, uma coisa que vocês têm que saber é o conceito de força, tá? Fruto da interação entre corpos, que é a força resultante. Lembra de que nós trabalhamos vetores? Quando tem duas forças do mesmo lado, como é que faz para encontrar a resultante? Soma. Quando tem uma com o outro, uma para um lado, outra para o outro, como é que faz para encontrar a resultante? Subtrai. Quando tem duas perpendiculares, como que se encontra a resultante? Pitágoras. Então, na verdade, a resultante é substituir todas as forças por apenas uma, certo? E nas últimas aulas, quais são as principais forças? Peso, normal, tração. A gente tem que saber quando existe cada uma, temos que saber como desenha cada uma, certo? A peso existe sempre e nós desenhamos ela vertical para baixo. A normal existe quando o corpo está encostado numa superfície e a gente desenha ela sempre perpendicular à superfície. E a tração, sempre que tem uma corda amarrada no corpo, um fio amarrado no corpo, e a gente desenha ela sempre na direção do fio. E na última aula foi uma aula específica, né, sobre a força peso. A gente falou da relação entre massa e peso. Massa é a quantidade de matéria do corpo, ou seja, em qualquer lugar do universo essa quantidade de matéria é a mesma, e ela é medida em quilogramas. Já peso é uma força de atração do planeta com o seu corpo. Então, dependendo do lugar do universo que você está, muda essa força peso. E como toda força, peso é medido através em Newton. Tá? Formulinha, peso, massa vezes gravidade. Eu errei aqui, né? Coloquei aceleração. Bom, a gravidade é uma aceleração, né? Então, o correto é peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o g. Que na Terra essa gravidade vale 10, certo? Agora nós podemos começar o próximo assunto, que é sobre as leis de Newton, a primeira e a segunda lei de Newton. Para entender as duas leis de Newton, tem um vídeo aqui, tá, do professor Caco. Esse vídeo é meio longo, ele tem acho que 14 minutos, mas eu preciso que vocês assistam até o minuto 5.10, tá, desse vídeo. Ele vai falar bem sobre as leis de Newton, as duas primeiras leis de Newton, principalmente. Fala da terceira também, tá, que é importante, mas as duas primeiras, que são aquelas que a gente utiliza para resolver exercícios, tá? Então aqui está o videozinho, assista até o minuto 5.10, ok? E aqui também tem o link desse vídeo, certo? Depois que você assistir o vídeo, ó, observe o resumo que eu coloquei abaixo, com as dicas importantes e acompanhe a explicação no vídeo que eu preparei. É esse vídeo que eu preparei que eu vou colocar aqui, ok? Resumindo, tudo que o professor Caco falou, da primeira e da segunda lei, é mais ou menos isso, ó. Quando que eu uso a primeira lei de Newton? Quando a força resultante for zero. Quando que eu uso a segunda lei de Newton? Quando a força resultante for diferente de zero, né? Como ele disse lá, a primeira lei de Newton tem duas situações. Ou o corpo está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. E a segunda lei a gente utiliza quando o corpo tem aceleração. Porém, né, nos exercícios não vai fazer especificado dessa forma, não vai estar escrito assim, né? Repouso, MRU, aceleração. Não. Tem várias formas de falar que um corpo está acelerado. Tem várias formas de falar que um corpo não tem aceleração. Então, nas linhas abaixo, tá, eu vou colocar algumas outras formas de se escrever isso, tá, para você conseguir identificar quando é que você vai usar a primeira lei de Newton e quando é que você vai usar a segunda lei de Newton. Tá? E isso é basicamente matéria passada, lá do primeiro semestre, quando a gente estudou sobre o movimento, né? Força estuda as causas do movimento, mas nós já estudamos o movimento. Então nós temos que entender um pouquinho do estudo do movimento para entender agora as causas do movimento. Tá? Tipo, se você encontrar lá, velocidade constante, significa a primeira lei, porque não tem aceleração. Mas se você encontrar a palavrinha corpo freia, se freia é porque tem aceleração, então vou usar a segunda lei, certo? Nessas linhas estão escritas várias palavrinhas que vão nos indicar se vou usar a primeira lei ou a segunda lei para resolver o problema. Ó, corpo parado. Parado é a mesma coisa que o corpo em repouso, não é? Então, primeira lei. Ó, movimento acelerado ou movimento retardado. Se é acelerado ou retardado, tem aceleração, então eu uso a segunda lei. Olha lá, corpo em repouso, o próprio nome já fala que é a primeira lei. Sem aceleração, se não tem aceleração, também é a primeira lei, certo? Olha aqui, velocidade aumenta ou diminui.
Se a velocidade aumenta ou diminui, é porque você está acelerando, não é? Para aumentar a velocidade, para diminuir a velocidade, tem aceleração, então a segunda lei. Então você tem que prestar atenção dessas palavrinhas aqui, para quando ler o exercício, vocês conseguirem identificar se você vai usar a primeira lei ou a segunda lei para resolver o problema, tá? Tem várias palavrinhas aqui, ó. Então todas essas frases aqui acima da primeira coluna indicam que a solução do problema a gente usa a primeira lei. E todas essas frases aqui de cima, da segunda coluna, indicam que para resolver o problema você precisa usar a segunda lei. Para ver se você entendeu, eu coloquei aqui, ó, um exercíciozinho, tá? Então resolva esse exercíciozinho aqui agora, ó. Nos itens abaixo, escreva se a frase indica a primeira ou segunda lei de Newton. Como no exemplo, um corpo em repouso. Um corpo em repouso é a primeira lei ou segunda lei? Primeira, então escreve aqui entre parênteses, primeira. Um corpo com aceleração, indica a primeira ou segunda lei? Segunda, então escreva aqui em segunda. E todos os outros itens, ó, é para escrever nesse espacinho aqui, se é a primeira lei de Newton ou segunda lei de Newton. Só primeira ou segunda, ok? Não precisa entregar isso para mim, não precisa postar isso no Moodle ou nada, é só para você treinar, ok? Tudo bem? Então resolva aqui até o item N, para a gente poder continuar depois a nossa aula. Bom, agora vamos para cálculo. Eu sei que vocês adoram fazer cálculo, né? Agora dificulta um pouquinho, tá bom? Mas resumindo, a primeira e a segunda lei, a primeira lei fala que a resultante vale 0. A segunda lei, que a resultante é massa vezes aceleração. Bom, primeira lei, vamos bater aqui na primeira lei, na regrinha, tá? Tem duas regrinhas, uma para a primeira lei e uma para a segunda lei. Então, para resolver o problema, ou você vai usar uma, ou você vai usar outra. Então, qual que é a regrinha para a primeira lei? Imagina se a força resultante for 0. Bom, vocês já viram lá atrás em vetores que, se você tem uma força para um lado, outra força para o outro, para encontrar a resultante, você subtrai uma da outra, não é? Então, se as duas forem iguais, né, tem 10 para um lado e 10 para o outro, a resultante vai dar quanto? 0. E a única forma da resultante é 0 é essa. Se tiver para um lado, puxando igual que tem para o outro. Então, toda vez que você usar a primeira lei, toda vez que a força é resultante, a regrinha é essa, ó. Tudo que puxa para um lado é igual a tudo que puxa para o outro. E nós vamos fazer um exemplozinho usando isso, tá? Para você ver como é que fica isso numericamente. Então, primeira lei, qual que é a regrinha? Tudo que puxa para um lado é igual a tudo que puxa para o outro. E qual que é a regra da segunda lei? Ó, se a resultante é massa vezes aceleração, mas como é que a gente encontra a resultante quando tem um para um lado e outro para o outro mesmo, hein? É a maior menos a menor, ou seja, é tudo que puxa para um lado menos tudo que puxa para o outro, certo? Isso é a resultante. Então, tudo que puxa para um lado menos o que puxa para o outro é igual a quê? A massa vezes a aceleração. Essa é a regrinha da segunda lei. Então, toda vez que eu ver o exercício está pedindo para usar a segunda lei para resolver o exercício, eu vou usar essa regrinha. Tudo que puxa para um lado menos tudo que puxa para o outro é igual a massa vezes a aceleração. Vamos fazer dois exemplozinhos numéricos, um da primeira lei e um da segunda lei, para ver como é que fica essas regrinhas? Vamos lá então. Vamos lá então para o exemplo 1, aqui, tá? Imagine um corpo de 2 kg sobre uma mesa. Tá? Imagina agora você na mesa tem um corpinho lá de 2 kg. A pergunta, quais as forças que agem sobre esse corpo? Bom, lembrando daquelas primeiras aulas sobre as principais forças, né? Se você olhar um corpinho, tem peso nele? Lógico, sempre tem peso, né? Então você desenharia força-peso vertical para baixo. Tem normal nele? Sim, ele não está sobre uma superfície? A força normal, né, quando existe, o corpo está sobre uma superfície? Então teria duas forças sobre esse corpo, a peso e a normal, certo? Então, a gente tem que descobrir quanto vale a peso e quanto vale a normal, ok? Qual o valor da força-peso e depois qual o valor da força normal. O da força-peso foi dado na aula passada, né? Como é que eu calculo a força-peso mesmo, hein? Massa vezes gravidade. A massa foi dada no exercício, está lá, 2 kg. Então, no lugar do m, a gente substitui o valor 2. Vezes a gravidade. A gravidade na Terra, também já vimos na aula passada, né? Vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, basta multiplicar a massa pela gravidade, o 2 pelo 10, e nós temos que o peso vale quanto? 20 newtons. Então, das duas forças que tinha sobre o corpo, peso normal, o peso já descobri, o peso já calculei,
vale 20. O peso é a única que tem uma formulinha para calcular. A normal, para a gente resolver, nós utilizaremos ou a primeira lei de Newton ou a segunda lei de Newton. Então vamos lá, qual o valor da força normal? Primeiro, eu vou usar a primeira ou a segunda lei de Newton, hein? O corpo não está parado, hein? Um corpo sobre a mesa, paradinho sobre a mesa. Então, não tem fórmula para calcular a força normal. Daí a gente utiliza a lei de Newton. Qual? Como diz aqui, como o corpo está parado, primeira lei de Newton. E qual que é a regrinha da primeira lei de Newton? Tudo que puxa para um lado é igual a tudo que puxa para o outro. Então olha lá, não tem o peso para baixo? A normal não está para cima? O peso que puxa para baixo é igual ao normal que puxa para cima. Se o peso que puxa para baixo nós calculamos vale 20, então o normal que puxa para cima também vale 20 newtons. Ou seja, o peso que puxa para baixo é igual ao normal que puxa para cima, portanto, o normal também vale 20 newtons. Então, a gente utilizou da primeira lei de Newton para descobrir o valor da normal. Por que utilizamos a primeira lei de Newton? Porque o corpo está parado. Por que a normal é 20 também? Por causa da regrinha. Tudo que puxa para um lado é igual a tudo que puxa para o outro. Então, o peso para baixo vale 20, a normal para cima também vale 20. Primeira regrinha, né, a regrinha da primeira lei é muito fácil de ser utilizada, mas você precisa desenhar as forças. Por isso que na primeira aula eu estou falando lá, é importante você saber quando as forças existem e como desenha. Olhando para o desenho, você consegue ver qual que está para baixo, qual que está para cima e consegue igualar as duas. Vamos agora para o exemplinho da segunda lei de Newton. Um exemplo da segunda lei de Newton, ó. Lembrando a regra da segunda lei, tá? Tudo que puxa para um lado menos tudo que puxa para o outro é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Tudo bem? Bom, exemplo 2. Como aplicação da segunda lei, observa a situação abaixo e descubra o valor da F2. Ó, no desenho nós temos um corpinho aqui, uma força F1 de 30 newtons empurrando o corpinho para o lado direito, uma força F2, não sabe-se de quanto, empurrando o corpinho para a esquerda. Sabe-se que a massa do corpo é 10 kg e que o corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força F2? Vamos lá resolver. Como o corpo tem aceleração, usamos a segunda lei. Não é isso mesmo? A primeira lei usa quando não tem aceleração, a segunda quando tem aceleração. Como já falou no enunciado que tem uma aceleração, já sei que eu vou usar a segunda lei. E qual que é a regrinha da segunda lei? Tudo que puxa para um lado menos tudo que puxa para o outro é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá, ó. A segunda lei é escrita assim, força resultante é massa vezes aceleração. Né? Traduzindo, força resultante, tudo que puxa para um lado menos o que puxa para o outro, a F1 menos a F2, certo? É igual a massa vezes a aceleração. Então, no lugar do FR, eu coloco F1 menos F2, porque eu olho no desenho e eu vejo F1 para um lado e F2 para o outro. Tudo que puxa para um lado, F1, menos tudo que puxa para o outro, F2. É igual a massa vezes aceleração. E agora basta substituir os valores, os números, né? Quanto vale o F1? 30. Olha lá, 30. Menos o F2. Quanto que é o F2? Não sei, é o que eu quero calcular, então deixa ali. Igual a massa. Quanto que é a massa? 10, está lá, 10 quilos. Vezes a aceleração, quanto que é a aceleração? 2. Então ficou 30 menos F2 igual a 10 vezes 2. Resolvendo matematicamente isso, 30 menos F2 igual a 20, porque 10 vezes 2 dá 20. Pego esse 30 agora, jogo para o outro lado, sempre com o sinal trocado, né? Então fica menos o F2, que está aqui, igual ao 20, que também está aqui, o 30, que vai para lá negativo. Resolvendo esse 20 menos 30 dá menos F2 continua, e 20 menos 30 dá menos 10. Portanto, a força F2 vale 10 newtons. Pronto. Isso daqui é aquela regrinha. Tudo que puxa para um lado menos o que puxa para o outro é igual a massa vezes a aceleração. E a gente usa ela toda vez que a gente perceber no exercício que é a segunda lei de Newton. Tá? E aí, depois, só resolver matematicamente, a gente chega no resultado. Certo? Tá tranquila? As duas regrinhas, a regrinha da primeira lei e a regrinha da segunda lei? Bom, para terminar, agora é hora de vocês tentarem resolver, né? Eu fiz dois exemplozinhos aqui, um de primeira lei e outro de segunda lei, tá? Agora é hora de tentar resolver as atividades da lista. Lá no item tarefa, nessa mesma seção aqui, tá?
para você ter acesso à lista. Tem uma lista de exercícios com 10 exercícios, tá ok? Não precisa postar a lista no Moodle, não é necessário resolver tudo, tirar foto e postar no Moodle, tá? Essa lista foi preparada para que o aluno possa se preparar para o teste da próxima semana. Então, na próxima semana vai ter uma avaliação de todo esse conteúdo aí, tá? Então, faça a lista para poder se preparar, para poder estar pronto para o próximo teste da semana que vem, ok? As dúvidas que surgirem sobre a lista devem ser perguntadas no fórum Dúvidas, lá na seção Fique Atento, ok? E assim que vocês começarem a fazer a lista, resolver, vai surgir dúvidas, eu tenho certeza disso, tá? Podem postar as dúvidas lá e eu já vou postar lá no fórum, assim que vier a primeira perguntinha, eu vou postar o gabarito, eu tenho o gabarito dessa lista resolvido, tudo certinho lá, tá? Então assim que vocês começarem a fazer as perguntas, eu coloco lá no fórum a resposta, tá? O gabarito daquela lista, ok? Não tem atividade avaliativa essa semana, tá ok? Não precisa postar nada no Moodle para mim, apenas estudem, analisem todo esse conteúdo que a gente vem passando, vem trabalhando nas últimas semanas, e na próxima semana a gente vai ter um teste, uma avaliaçãozinha. Ok, pessoal? Bons estudos e fiquem com Deus.